Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Olá, seja bem-vindo ao podcast A Mente Empreendedora, a Mente do Líder do Futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu vou entrevistar o Augusto, do Johnny Rockets, para trazer alguns insights sobre uma mente empreendedora, sobre uma mente que já tem algumas décadas aí de jornada de empreendimento, para trocar umas histórias e ensinamentos com a gente. Augusto, seja bem-vindo, muito bom estar aqui com você. Queria que você se apresentasse. A gente nos conhece ainda, então queria que você se apresentasse para a gente se conhecer um pouquinho mais. Bom dia, meu nome é Antônio Augusto. Já estamos no mercado de food service há, como você falou, algumas décadas. Comecei neste mercado empreendendo como franqueado McDonald's há muito tempo atrás. Desenvolvi o gosto pela alimentação, por food service com o McDonald's, né? Tive uma boa campanha dentro da rede. Decidi depois seguir com os novos rumos aí, sem continuar sendo franqueado McDonald's, e fui empreendendo na área e estou aí até hoje, com várias marcas. É legal. Eu vou querer já saber um pouquinho mais do seu negócio, mas antes eu queria saber um pouquinho de você, assim, da sua mente. O que que você estudou nos últimos anos? O que que você tem aprendido de interessante que ajudou você a moldar o negócio do jeito que ele é hoje? Eu sou engenheiro, minha formação é exatas, é número. Eu fui para o mercado de comércio muito cedo, mexendo com grãos, com cereais, né? Vendi o meu negócio, interrompi o meu negócio e fui para a área do McDonald's. Quando fui para o McDonald's, que para mim é um divisor de águas, então eu sou um self-made man, eu não tenho corporativismo na veia, nunca aprendi nunca vivi o meio corporativo, né? Sempre fui empreendedor, acho que eu nasci empreendedor, só fui me descobrir com 19, 20 anos de idade e aí não parei mais. Tanto que qualquer outra coisa que eu faria, né, que eu sempre quis fazer, é, é, sempre era. Eu queria fazer uma coisa, mas eu olhava o comércio, olhava, né, o varejo, e aí eu tinha uma formiguinha, alguma coisa que tinha me picado lá atrás. E quando eu fui para o McDonald's, eu entendi um pouco mais próximo do corporativismo de uma grande empresa, de uma multinacional, ser franqueado de uma multinacional como a McDonald's, maior empresa do mundo na época, fantasticamente à frente de todos. Eu fui entendendo um pouco o que era varejo e aí eu fui aprendendo a lidar com gente, fui aprendendo a ver como funciona pessoas, fui aprendendo que todo dia era um dia diferente. Todo problema de todo dia era diferente, porque a gente só lida com problema, né? Lidar com gente, lidar com negócio, todo dia ter um problema diferente, no mínimo. Então, e você vai acumulando, né? E isso foi nos dando esse gosto pelo varejo, esse gosto por lidar com gente. Nós fomos desenvolvendo algumas. Tá, que a minha vida foi sendo né, caminhada, foi sendo seguida, né, por este lado, de fazer novos negócios dentro, como eu digo para o meu time, eu crio problemas para eles solucionarem, né? Eu gosto de criar problema todo dia. Eu amanheço querendo criar problema, isso há muito tempo, e acho que é a minha adrenalina. Então, a minha visão eu me reabasteço dos problemas que eu mesmo crio dentro do varejo e dentro de lidar com gente, que é o meu meio, né? Então, não tenho muita alternativa. Legal. Você trouxe dois elementos aí que eu quero conversar sobre, e um pouquinho mais fundo. Primeiro, de gente, porque eu também sou engenheiro de formação, então a gente tem uma visão do mundo um pouco mais numérica, um pouco mais prática, pragmática, e o ser humano, É, ele não é uma constante, ele é uma variável e tanto, que varia de hora em hora ali, né? Então, um engenheiro aprender sobre gente é um desafio interessante, acho que tem uma jornada bacana aí, né? você, por exemplo, o McDonald's, eu te falo muito, eu cito muito o McDonald's, foi a minha escola para romper o pragmatismo de 2 mais 2 talvez dê 4. Como engenheiro, a gente sabe que a gente consegue chegar no número que a gente quer, né? Acochamba daqui, puxa dali, no mundo real, né? No mundo, a gente vê que nessas horas que o controle eu acho que essa parte nossa, tá, de ser muito mais técnico, mais frio, ajuda, num primeiro momento, a entender e achar alguns caminhos que a gente acha que são os melhores, né? Quando você vai lidar com gente, quando eu falo o McDonald's, que é o meu case e a minha escola inicial para lidar com gente,
Quando eu entrei no McDonald's, eu fui um franqueado mais novo da rede até então, me parece. Eu era muito novo quando entrei no McDonald's. Então, para uma pessoa que era self-made man, nunca tinha tido corporativismo, era mais ou menos indomado, entra numa empresa que tem processos, 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 pô, era aí o lado engenheiro surtiu, maravilhoso. Eu consegui me adequar muito rápido. Eu vi que processo é chato, é trabalhoso, mas se você seguir, funciona. Pelo menos até determinado local ele te leva. E para quem era indomável, como eu era, foi uma quebra de paradigma. E eu era muito jovem, entrando dentro de um negócio onde você tinha na sua base de equipe de colaboradores, a maioria sendo o primeiro emprego, e na época que eu entrei, você podia, né, naquela época, né, contratar os colaboradores a partir dos 14 anos. Então e a maturidade daquela época é diferente dos 14 anos de hoje, né? Quando você fala 14 anos de hoje é uma coisa, 14 anos de 1994, 95 é totalmente diferente. Você, de repente, com 27, 28 anos de idade, você era pai, você era tio, você era amigo, você era mãe, conselheiro. Foi um negócio é, surreal, né? Você entra num liquidificador. E aí que ele me deu uma base maravilhosa, porque imagina o cara de exatas, de repente, olhar humanas e conviver com humanas. Foi um mundo, né? E eu vi que os dois completam muito bem, né? Aliás, eu acho que, né, é um pouco de cada, né? E isso foi dando um pouco de bagagem, com momentos muito difíceis, então, de você aprender. Repito, com 27 anos, 28 anos de idade, você encorar alguém com metade da tua idade e precisando comer. Você empregar um funcionário porque ele precisa comer, ele quer trabalhar, não porque ele não tem comida em casa. Então, são realidades, né, que a gente vive ao lado delas, inserido nelas, mas ao mesmo tempo não participa delas. Então, é muito bacana. Foi muito bom para mim. Como Então, pessoa, foi muito bom. podemos dizer que você aprendeu sobre gente na prática e logo cedo, trabalhando com gente Sem jovem. dúvida. Sem dúvida. Sem Tá. dúvida. É, Isso é hoje, muito bom. hoje eu creio que você lidere muito mais gente do que naquela época. Você tem vários líderes Sim. aí. Como que você vê, assim, muitos dos nossos, as pessoas que ouvem o nosso podcast, eles estão querendo aprender sobre liderança, sobre como você gerir negócios, como que deve ser a sua mente para liderar tanta gente boa. Porque é fácil você liderar gente ruim, basta você gritar e pronto, né? Agora, liderar gente boa, que não vai aturar qualquer desaforo, né? Se você tem, qual que é a qual que é o teu estilo de liderança, Augusto? Olha, eu sou muito fair play. Acho que até demais. Porque são dois mundos, como eu te falo, são 30 anos vivendo nisso, e eu fui vendo a transição de pessoas ao longo do tempo. É preocupante, é difícil para quem hoje tem 20, 25, 30 anos e ouve um dinossauro aqui falar isso. Ah, pô, você tá maluco. Não, não. Eu ouvia isso do meu pai, e até outro dia eu estava numa palestra, a gente falava, pô, os nossos avós falavam, essa é uma geração perdida. Essa geração perdida lá de trás já fez tanta coisa, né? E eu ouço hoje, essa geração de hoje é perdida. Daqui a 20 anos a gente pode falar, putz, olha o que os caras construíram e nós achávamos que ela era perdida, né? É um ditado que vem de bisavô, de avô, de pai e a gente carrega. Essa geração é uma geração perdida. Mas ela é uma geração diferente. Então, quando eu comecei, o relacionamento era outro. Hoje, o relacionamento ele é muito mais delicado, ele é muito mais frágil, ele é muito mais volúvel, ele é muito mais superficial. E isso realmente preocupa quando você olha em perfil de empreendedorismo, em perfil da raiz das nossas origens, da raiz ele preocupa muito. Então, é, liderar hoje, como eu lidero, eu sou muito tranquilo, né? Eu sou 880, mas prefiro ser sempre 8. Eu deixo as pessoas tentarem se desenvolverem, né? Por si só, muitas vezes, né? Porque às vezes você vou tutelar aquela pessoa para que vou ser um coach, vou ser um mentor. Acho legal, em off, ser mentor aqui, mas no dia a dia, o nosso dinamismo, que nosso negócio
ele é um negócio que ele, não, ele tem uma característica diferente de uma indústria, do mercado financeiro. Ele é um negócio que lida com gente, produto, produção e um, nós temos tá com um turnover no nosso mercado extremamente alto. Então, eu gosto de que eu chamo, eu tenho meu núcleo duro, que são aquelas minhas pessoas de confiança, são as pessoas que eu sei que quando eu costumo brincar, eu vou para a guerra e eu olho para o lado, eu sei que eles estão do meu lado. Então, essa frase eu sempre usei. Quando eu vou para a confusão, eu olho para o lado direito, olho né, para o lado esquerdo, são aquelas mesmas 10, 15, 20 pessoas que estão do meu lado. Então, esse é um negócio, é o que eu falo, né, que é o meu tesouro. Então, se eu vou montar um negócio, eles estão juntos. Se eu vou para outro negócio, eu levo junto. Ou eu crio o negócio para acomodar essa equipe, para não desfazer da equipe. Então, liderar hoje é dividir um pouquinho, é tentar conversar e ouvir bastante, é tentar ter um pouco de sangue frio com relação aos modismos, se frustrar todo dia. Eu acho que todo empreendedor e todo empresário, uma coisa que ele tem que acostumar é com frustração. Porque não com o seu próprio negócio, mas principalmente com gente. Né? Eu acho que lidar com gente é saber que você tem que ter um chipzinho ali que falou, olha, isso aqui é o teu chipzinho de debug de frustração, porque você vai se frustrar sempre. Ou mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar à tua frustração. Então, eu, até hoje, nossa, eu não vou falar que foi regra, tem algumas exceções, é óbvio, mas a via de regra é essa. Então, é construir, tentando segurar e tentando fazer com que as pessoas entendam o poder de consistência, de visão futuro, de falta de modismo, de sair da internet um pouco e ir para o mundo real. Entender que o cara está na internet mostrando o que ele gostaria de ser, não o que ele é. Então o cara sorri, conta a história, que é mais. Quando ele desliga aquela câmera, ele está no mundo real. Ele vai no banheiro, ele tem que pagar a conta, a mulher briga com ele, aquele negócio lindo, maravilhoso não é dele. E desplugar isso nas nossas famílias, nos nossos negócios e ao nosso redor na família é muito difícil. Então, você luta com várias variáveis, mas eu acho que hoje, ontem me perguntaram qual que é o seu maior problema. Eu falo, meu maior problema é isso, ó. Isso é o maior problema, não meu, do ser humano, né? É uma E no grande negócio, distração, né? né? Geral, distração, é a rede de fofoca que antigamente a vizinha ficava na janela fofocando da vida do vizinho, hoje é isso aqui, o cara se olha, o cara tem, enfim, perda, custo, né? Custo. Então, você analisa a cadeia de consumo do cliente, o cliente cada vez tem menos poder aquisitivo por dívida, porque é dívida de jogos, é dívida agora veio os jogos, né? Agora você tem um grande player contra você, que é os bets. Então, o poder de consumo né, já caiu um pouco mais, porque o cara fica apostando nos bets, mas há 2 décadas atrás isso aqui foi um impacto violento. O custo de ter um celular em 1990, na década de 90, era grande, todo mundo queria ter. Então, quando começou o celular, o consumo nas redes, você né, que mapeava, teve uma queda, né, de consumo, porque ele passou a ter dívida. Mais uma dívida, né? Mais um centro de custo, como a gente costuma falar. Mas é planilhar tudo isso. Então, na verdade, eu vou falar para você, já teve épocas que eu ficava monitorando tudo. Eu adoro BI, né? De novo, lá do engenheiro, né? Tem hora que eu falo, meu, desiste, porque o BI hoje um- ele é muito amplo e excesso de informação é barreira. Ele te atrapalha, né? Então tem que dar uma desplugada de vez em quando. Sabe que você está falando das mídias, né, do excesso de uso de celular. Hoje é normal. A média do brasileiro é ficar 9 horas por dia no celular. É muito tempo. Tem gente que fica mais, tem gente que fica 12, tem gente que não fica nem. Mas assim, é muito alto o tempo que a gente perde ouvindo, ou vendo a vida dos outros, ou às vezes aprendendo, mas muitas vezes não está, né? Quem fica muito tempo não está lá aprendendo, evoluindo, está lá dispersando, né? E isso acaba intensificando essa diferença geracional. Porque eu tenho quase 50 anos, você deve estar mais ou menos por aí.
Então, em termos de geração, a gente viu muito mais coisas, né, do que o jovem viu hoje. Então, já vimos muito mais mudanças. É normal, né? Então, a gente já sabe que a mudança é normal. E o jovem, ele se ilude com a mudança. Olha, surgiu tal coisa agora, então temos que mudar e fazer tal coisa. Aí você vê o cara mudando o rumo na hora errada, e isso atrapalha o Não, processo. é isso que eu te falei. Você vê o que eu chamo de modismo, né? Na minha área de alimentação, nos últimos 30 anos, eu vi modismos de coisas malucas, que você fala, olha, inventaram a roda, né? Descobriram novamente a roda. Aí você olha e fala, quem ganha campeonato, quem ganha corrida, isso aqui é uma maratona, é consistência, não é velocidade. Se você chegar toda hora em terceiro lugar, você ganha o campeonato. Você não precisa ganhar todas. Então, a mutação você vai olhando esses modismos que eu insisto, de novo, eu estou olhando na minha área de alimentação, então meu foco é sempre olhando essa área nesse momento. Você vê a consistência, quem chega, quem tem perenidade na minha área, é quem tem consistência. Se você monta uma indústria, a indústria, puta, legal, inventou um negócio, tá, e você vê aquela indústria crescer, é muito lindo. Você tem ativo, você tem gente, você tem uma história. Na minha área, você monta um negócio hoje, ele está fadado a fechar em 2 anos, 90% de chance dele fechar em dois, quase 100 em 5 anos. O que dura acima de 5 é Highlander, que a gente chama, é Highlander. Aconteceu alguma coisa errada que ele deu certo. Eu costumo falar, a gente empreende no Brasil para dar errado. Quando dá errado, é porque deu certo. Ou quando dá certo, porque deu errado. Porque você abre um negócio, a tua chance de dar errado é 99,9%. Você já luta contra imposto, você já luta como fiscal, você já luta contra os PAC, enfim, você empreende num ambiente desfavorável. O lógico é dar errado. Aí dá certo. Puta, alguma coisa deu errado no caminho, porque para dar certo tem que dar errado. Então, eu lido muito com o americano. O americano não consegue entender. Eu falo, não entenda. Nem precisa entender. Você não vai viver aqui. Aceita que dói menos. Né? Enquanto você estiver comigo, aceita. Não é má fé, mas é assim. Não adianta querer mudar. Não vai mudar. Nossa cultura, talvez as gerações mais novas, que também nós ouvimos dos nossos avós e pais, outra frase antiga, mudem. Mas, cara, já vi várias gerações, não mudou nada, pelo contrário, só para pior. Né? Então, é complicado, mas é o que movimenta quem está empreendendo. Essas diferenças que movimentam a gente, né? Eu acho que isso conecta esse ambiente desfavorável, né? O ambiente menos próspero do Brasil, vamos dizer assim, né? Não tem talvez tanto consumo direcionado ou até inteligência, formação. Aí é uma coisa muito social, não vou entrar nesse âmbito. Mas acho que esse ambiente desfavorável do empreendedorismo, ele sacia a sua vontade de resolver problemas, né? Você gosta de criar problemas para resolvê-los, né? Eu acho que esse é um exercício muito interessante, porque é muito comum hoje, principalmente com empreendedores mais jovens, quando chegam com um problema, eles desistem, porque aquilo parece grande demais frente à competência. Eu acho que uma grande qualidade do empreendedor é desenvolver essa resiliência em solucionar problemas, em virar o jogo ali, né, de alguma forma, né, e conseguir prosperar, né? Acho que essa é a batalha. Não é à toa que você está aí há tantos anos. Você está há quantos anos nessa jornada já, Augusto? Na área da alimentação desde 94. 94. Nós falamos de 30 anos aí trabalhando, 30 anos. empreendendo. É bastante tempo. Empreender, eu digo para você que eu estou bem mais, mas na área da alimentação, hoje eu só penso nisso nos últimos anos, desde 94. Eu empreendo desde 86, 87. Eu comecei garotão já querendo fazer negócio, eu aprendi, quer dizer, a engenharia, ou estudar exato, é apenas um hobby, ou obrigação de ter um diploma, ou vamos fazer alguma coisa. Nunca troquei uma lâmpada, não sei nada, zero, 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 zero. Eu acho que eu também sou engenheiro, não uso nada da engenharia, porque eu também trabalho com empresas e formação de pessoas, mentorias de líderes, mas eu acho que a engenharia ela dá uma base para você analisar mais fatos e dados e menos opiniões. Então você fica mais imune à opinião, sabe? Não é que você fica imune ao lado humano, você também consegue ser humano, mas você vai buscar os dados, né? Você vai atrás do BI aí que facilita entender o humano, né? Ajuda muito, né? Hoje ficou muito rico, né, Lilian?
Sim, sim. Hoje o acesso a BI, o acesso a informação, eu costumo falar, é coisa de engenheiro, né? Excesso de informação atrapalha, porque você não consegue achar a sua diretriz. Mesmo que ela seja errada ou certa, mas ela é sua. Um monte de informação, você não consegue, é a múltipla escolha. Eu ponho 10 coisas para escolher, você não sabe o que escolher. Se eu botar duas, é 50%. Né? Não importa se ela é boa, é ruim, não importa. Mas é o fato de você fazer. Hoje, para você trabalhar qualquer estatística, qualquer segmento, é muita informação. Por mais que você feche o leque, feche, você tem acesso à informação muito fácil. E mais importante, você tem o outro lado, tem acesso à desinformação tanto quanto à informação. Então, é uma guerra de desinformação com informação. E aí aparece o quê? O achismo. E a pior coisa que tem no mundo é o achismo, que quem acha não sabe, né? Então, é complicado. Opinião, ela mais atrapalha do que ajuda, né? As pessoas na boa É, vontade dão opinião, mais atrapalham do que ajuda. Augusto, falamos aí é. sobre o seu estilo de liderança, né? Sobre você estar consciente aí que o relacionamento atualmente está cada vez mais frágil, volúvel, superficial, mas com visão, com consistência, né? E desapego dos modismos aí do mundo virtual, eventualmente a gente consegue acessar o humano e permitir que ele seja consistente, né, na jornada dele de crescimento. Que é um assunto interessante, falar sobre pessoas é uma coisa que a gente fala bastante. Hoje eu sou CEO de uma empresa chamada Upskill Platform, uma empresa que treina líderes para serem melhores líderes. Você teve a chance, a oportunidade, né, de treinar a liderança logo de cara, logo cedo. Mas tem muita gente que não treinou, está habituada a treinar com processos, e acaba não treinando pessoas, e a gente desenvolveu uma metodologia para conseguir treinar líderes para serem melhores. Mesmo quem não é líder ou quem já é líder há muito tempo, sempre está aprendendo um pouquinho mais. Agora que a gente falou um pouquinho de liderança, queria explorar um pouquinho da complexidade do seu negócio. Hoje você é CEO da Antares Franchising, certo? Você cuida de franquias, e a tua maior franquia, creio que seja o do Johnny Rockets, certo? Isso, isso. Com 40 lojas no Brasil, a maior fora dos Um Estados pouco mais de Unidos. 40 lojas. Nós temos o Johnny Rockets, hoje nós temos a Cor de Crema, que é uma rede de gelateria, temos a Boulangerie Carioca, que é uma rede de patisserie, dou consultoria, dou assessoria, eu e a minha equipe, meu sócio, a gente consegue atuar em outras marcas, dando um back-office para elas, um supply, ou seja, nós conseguimos, né, que desenvolver algumas ferramentas que auxiliam outras redes a ter um crescimento mais consistente, uma rentabilidade melhor e nos permite também aprender e ganhar escala nos nossos negócios, né? É uma simbiose interessante. É uma troca, é fantástico isso. Então, hoje Né? você dá consultoria até para outras franquias, certo? A gente bate, não uma consultoria que eu te falo oficial, mas a experiência traz para a gente alguma bagagem. Então, né, o nosso meio, apesar de ser muito grande, ele, na verdade, aqueles 30, 40 pessoas são sempre as mesmas. Né? O polo, 90% do 100 está concentrado em 25, 30 pessoas. Né? E isso é bacana porque a gente troca uma ideia. E os menores que querem chegar, hoje, a maturidade Hoje é muito interessante, Juliano. Você tem uma grande base que é tudo que é coisa rápida, tudo quer ser presidente da empresa em 14 dias, no 15º já quer vender, tá com um IPO, né? Mas você tem também o jovem, que eu falo jovem de 28 a 35, 38 anos hoje, que a gente ele tem uma visão muito interessante. Ele consegue enxergar bem a divisão técnica do processo e ele vem com uma carga de tecnologia dele que nós não tivemos, né? De processos que eles já nascem com muita informação, mas eles têm uma visão um pouquinho mais virada para trás. Então, se você consegue encontrar, você consegue ver o cara que esse sim talvez mude o rumo de alguma coisa, porque ele sabe que a música dos anos 80 era legal, curte a dos anos 2010, mas ele sabe que a história foi construída assim, e ele consegue pegar o bom de cada época e mostrar né, que montar um Frankenstein bonitinho. E eu estou tendo, por exemplo, hoje, eu tenho sócios, dentro do meu time, meu braço direito, nos últimos 10, 12 anos, está comigo, começou com 28, 30 anos, está comigo até agora, e eu vejo como ele cresceu, como ele
se desenvolveu dando chance. Hoje eu tenho vários negócios onde a média de idade dos meus sócios é 35 anos. Cara, é surreal. Então, mano, ô, bro, ô, mano, beleza, bro? É outra, cara, todo mundo tatuado. Eu vou fazer uma tatuagem também daqui a pouco, né? Porra, mano, o jeito de falar, blá, 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 é diferente. Mas eu vejo que a gente consegue ter uma zona de encontro, né, de negócio. Então, existe uma convergência. Então, e isso é muito legal, porque eles estão com com as rodinhas nos pés, como eu falo, vocês estão com a rodinha, cara. Vocês estão na idade de acelerar. E eu, com experiência, vamos falando, ali tem uma curva, cuidado, não entra muito acelerado. Ou entra acelerado e vê se capotou. Capotou, beleza, volta. Não erra a mesma porcaria que eu errei, né? Faz diferente. Erra, mas erra diferente. Então, para mim, eu vou falar para você, é um negócio muito gostoso, porque eu consigo rejuvenescer um pouquinho, entendeu? Não sei se é a palavra exata. E eu sou, como eu te falei, eu adoro, eu tenho empreendedorismo na veia, né? Então, eu prospecto bons negócios. A pandemia, na minha área, de novo, eu estou sempre falando na minha área de food service, nos deu a oportunidade de conhecer um lado do empreendedor que é M&A. Por exemplo, no meu caso, eu sempre fui um operador. Pela minha origem de McDonald's, eu era um cara de hands-on, né? A pandemia, tirando a tragédia, ela me fez entender que eu poderia ver bons negócios que estavam ruins, mas eram bons negócios. E com a experiência, com talvez um pouco de capital, eu poderia adquirir bons negócios que estavam ruins, mas eles são bons negócios. Aí, foi o que eu fiz na pandemia. Aí, pós-pandemia, eu comecei a entender que eu poderia pegar negócios regionais, bons negócios, com alta capacidade de expansão, e esses negócios, por diversas maneiras, porque o cara não tem capital, ele não tem pessoas, ele não tem estrutura, não tem logística, ele estava resumido a um mercado XPTO. Você entra agregando conhecimento, logística, gente, né, network. Você pega aquele negócio que vale 1 e transforma ele daqui em 20, sem fazer nada. Não é que você é o gênio, você descobriu a lâmpada. Não, você só pôs gasolina aditivada num carrinho que estava sendo movimentado a álcool e a gasolina. Você põe aditivada, o bichinho... E você não fez absolutamente. Você só transferiu um pouco da tua cultura, da tua estrutura para aquela pessoa. E ele vai embora, que é o que eu tenho procurado fazer nos últimos 2 anos. Por isso nasceu o Taqui Antares. Antares hoje, na verdade, o Johnny Rockets é um braço, é uma coisa, e Antares é outra coisa, né, na minha rede. Antares é o meu nome, Antônio Augusto Ribeiro de Souza. Tanto que Antares com I, não com E. Então, não falar com E, não, é com I. O que é o que é? Quando eu saí do McDonald's, eu tinha uma ideia de ser multifranqueador ou multifranqueado. Falei, eu não vou ser, eu já fui franqueado da melhor rede do mundo. Então, agora eu quero ser franqueado de várias redes, tenho processo, entendi que o negócio é bom, funciona, estou doutrinado, virei padre, virei santo, vou entrar em tudo quanto é franquia. Como é que faz, senhor? Ok, obrigado. Ok, obrigado. E vou seguir, porque o cara já inventou a roda. Eu não quero pintá-la de verde se ela é azul. Perfeito? Perfeito. Vou tocar. Mas quando a gente começa aí você começa a conhecer coisas novas. Você começa a entender que o McDonald's, apesar de processo, uma baita empresa, ele está inserido dentro de um módulo de negócio, de uma maneira de operar. Quando você pega e sai dessa maneira de operar, e é muito simples você entender, no McDonald's, eu não tenho garçom, eu não tenho barman, eu não tenho nada, no meu caso. Então, eu estou no McDonald's, eu sou um cara bom de processo, de atendimento, de serviço, blá, 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 blá. Quando eu vou para o mercado também de food service, onde o jogo é um casual diner, ou seja, eu tenho um garçom, eu tenho um barman, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui eu controlo do balcão para trás. Eu tenho uma indústria para trás, eu processo essa indústria. Daqui para frente eu lido com gente. Então, daqui para trás, eu lidava com gente dentro de uma indústria. Daqui para trás, eu lido com gente e gente rebelde. Então, é garçom, é barman, é uma dificuldade, é outra pessoa, é outra cultura, é outra base. Então, de novo, gente, né?
você vai aprendendo que os processos eles vão sendo ampliados, e muitas vezes os processos que você está enraizado, como é o caso que eu tinha, não são aplicáveis nesta fase. Então, existe aquele período de você lutar entre com aquilo que você aprendeu e acredita e a nova realidade. Né? Eu passei por isso muitos anos. Quando eu saí do Mac, eu fui ter outros negócios onde eu tinha um pizzaiolo, onde eu tinha garçom, onde eu tinha barman, e eu falei, pô, mas esse cara, pô, é o que a gente cresceu ouvindo da padaria, né? Se o padeiro faltar, como é que eu faço pão? Aí o dono da padaria tem que aprender a fazer pão. Aí o dono da padaria passou de aprender para comprar pão já pré-assado para não ter que ter padeiro, porque ficar na mão do padeiro, ele ficava na mão. O dono da padaria não era ele, era o padeiro. Então, o padeiro ele dominava, cara. E é a mesma coisa, eu fui aprendendo, pô, tem uma pizzaria, pô, tem um pizzaiolo, o cara falta, ou o cara, ele faz greve na sexta-feira, no sábado e no domingo. Ele não faz greve, né? Ele não vem. Segunda ele tá lá. Então você fala, você precisa ter o pizzaiolo 1, pizzaiolo 2, pizzaiolo 3, para replicar o pizzaiolo, porque se esse faltar, esse serve. Aí começa aquela engenharia aí vai os processos do McDonald's. Você começa, opa, 1, 2, 3, pum, pum. Eu estou te falando isso lá atrás, né? Hoje é tranquilo. Então, é o desenvolvimento, é isso que eu falo. A gente acaba, né, como gestor, o que mais você tem que ter é não estar preso à regra. É não estar preso à regra. Isso é claro que a regra é importante, é claro, é ela que vai te nortear, mas seja flex, mente aberta. Eu acho que essa palavra que você trouxe agora é o que faz você tanto navegar nas gerações, navegar, conseguir trabalhar com gente jovem, porque não é todo mundo de uma geração anterior, 2 gerações anteriores, consegue trabalhar com os millennials agora. Nem todo mundo consegue. A Não, maioria não. tem muita dificuldade, tá? A gente fala isso porque a gente treina líderes frequentemente a Você conseguir. está na frente disso aí, né? A gente sabe. Então, Deve ser fácil, né? isso é uma qualidade sua que você conseguiu essa flexibilidade cognitiva. Então, quando você falou rejuvenescer, não sei se a palavra é certa, pelo meu conhecimento técnico, é você ter a flexibilidade cognitiva de aceitar que aquela pessoa pensa diferente. E você não precisa impor os seus valores nela, todos os seus valores. Alguns, para que profissionalmente a gente prospere junto, né? Então, acho que esse é um ponto aí interessante, essa habilidade de lidar com perfis, com valores, entender a diversidade do ser humano, né? Não é só étnica ou de que é que seja, gênero, o que é que seja, né? Então, acho que essa é uma qualidade sua que eu estou aqui destacando algumas para que o nosso ouvinte consiga colocar em prática isso, né? E uma segunda qualidade que você comentou agora nessa última fala foi sobre você sair da operação para o multiplicador. Então, hoje você se especializou em ser aquele multiplicador, multiplicar competências de um local e levando para o outro, né? E essa é uma qualidade que exige muita observação, muita paciência, muito acerto e erro, tem que testar muito, né? Como você falou, né? Conseguir tirar aquilo que funcionava, aquilo que você aprendeu, aquela forma como você acreditava, na nova realidade, o que muda, e você tem que ser ágil nessa mudança, né? Então, a gente pode dizer, juntando essas duas, o multiplicador e essa flexibilidade cognitiva, você talvez seja um cara que consegue mudar rápido e conseguir resultados até mais rápidos do que outras pessoas, né? Isso é uma grande qualidade. Se adaptar, né? Tem que tentar se adaptar. É difícil, às vezes eu te falo, as noites do travesseiro às vezes são difíceis, né? Quando você vai deitar, porque eu sempre me dá uma noite de travesseiro, né? Para voltar amanhã, porque às vezes você pensa as coisas de um jeito. Eu acabei de sair de uma reunião onde eu estava conversando uma coisa, acabei a reunião, falei, não é isso, volta, respira, vamos passar, amanhã eu penso de novo. Porque as coisas são muito dinâmicas, e isso é bom porque você não vai ficar com Alzheimer, sabe? Você vai ficar. Cara, não para, os neurônios não param. Se isso é remédio para você ter Alzheimer, então beleza, é só você começar a trabalhar, porque não para mesmo. Mas tem que se adequar, porque eu não vou falar que eu sou santo, eu brigo muito com a realidade. Tem coisas que é difícil de eu aceitar, por base minha, não, porque não, eu não acredito naquilo, então eu preciso ser convencido, né? Então eu luto muito. Já lutei mais, mas ainda luto muito com algumas coisas. Mas eu estou aprendendo que tem que dosar. Até porque com essa fase da vida, não adianta eu querer mudar muita coisa. Eu tenho que conduzir os meus negócios de uma maneira consistente. Eu digo, tentar ser consistente. E tentar se adequando. Agora, eu sou um dinossauro, pode-se dizer isso, aonde eu falo, eu
eu lutei contra modismo, tá? Eu sou antimodismo. Nos últimos 2 anos, ou talvez no último ano, eu entendi que eu tenho que utilizar o modismo por um tempo da minha vida em que ele for. Ou seja, hoje a moda é usar camiseta roxa. Eu não gosto do roxo. Mas não adianta eu não querer usar o roxo, se o mercado inteiro está usando, eu vou gostar do branco e vou. Ou eu sou, ok, é branco e acabou, e deixa o mundo se dane, ou eu vou ter uma linha no meu negócio que é roxo. Amanhã é preto, o branco continua. Quem é o Augusto? É o branco, ou é o verde? O roxo, o azul, é budismo. Surfe nisso. Eu lutei muito contra isso, pessoalmente. Eu tenho essa dificuldade. Hoje eu estou um pouco mais flexível, né? Porque eu vejo que eu não consigo. Mas eu sou um cara que gosta do tradicionalismo. Eu acho que eu sempre insisto nisso. Quem vai ganhar o jogo, né? Eu não estou numa corrida de 100 metros. Eu acho que empreender no Brasil nunca é uma corrida de 100 metros. Pode até ter negócios que sejam corridas de 100 metros. Claro que existe. Mas eu acho que para quem gosta de deixar um negócio com legado, ou para quem gosta de ter perenidade, é uma maratona e não é 42 quilômetros. É uma maratona sem fim, porque você não pode parar. Se você parar, ou você se aposenta de vez, ok. Né? Parei de correr, vou embora. Mas os negócios, eles não têm começo, meio e fim. Ele tem começo, meio e não sabe o fim dele. Né? Esse negócio de vou montar um negócio para virar IPO, vou montar um negócio para um fundo me comprar. Eu vivo no meio onde todo mundo acha que um fundo vai comprar. Eu conheço bem esse mercado. Eu conheço que meia dúzia de 10 o fundo comprou. Da meia dúzia de 10, 5, 6 fundos já foram embora correndo. Porque é um negócio que você não tem defesa, não é uma indústria onde você tem, o que eu falo, um ativo, um pátio industrial, prédio, máquina, é tangível. O nosso negócio é intangível. Né? Hoje você come na padaria da esquina porque é do caramba. Aí abre na rua de baixo, bota a padaria, pronto. O seu negócio, que era do caramba, você vai para outra padaria também. No mínimo, você vai visitar aquela outra padaria ou vai passar a ser cliente. Ah, não, mas eu vou trazer clientes novos. Ah, não, quem suporta o meu negócio é recorrência. Não é novos clientes. Os clientes é legal, eu crio base para o futuro, mas, de novo, quem suporta um negócio é a recorrência. Quem compra Nike é porque adora Nike, compra sempre Nike e não Adidas. Ele pode até comprar uma Adidas uma vez na vida, mas ele é Nike. A cada 10 tênis, ele vai comprar 9 Nike e um Adidas, porque ele gostou daquele modelo que virou modinha, mas eu sou Nike Futebol Clube. E isso é a recorrência que sustenta qualquer negócio. Né? E eu vejo que o empresário, eu vejo que o empreendedor não se preocupa com recorrência, ele se preocupa com novidade, ele se preocupa com a espuma, com surfar. Ok, existem negócios que isso é o DNA dele. Eu Às não vezes luto mais por isso. está muito ligado à inovação, à criatividade, e é útil surfar Claro, nisso. isso, você tem que ter inovação. Então, tá que a tecnologia, eu vivo dentro de tecnologia. Todo dia me apresenta um software novo que vai me gerar 100 milhões de venda a mais, que eu vou. É tudo mentira. É o que eu falo, me dá o seu diferencial do outro. Não, porque eu sou bonito. Ah, beleza, eu também falo que é bonito. Ah, mas eu faço isso. O outro também faz isso. Então, a tecnologia, ainda você vai achar daqui a pouco o cara que faz algo diferente. Passou dois, vai. Mas o nosso negócio, a pizza continua redonda do mesmo jeito. 50, 100. Então, mas a minha pizza agora é quadrada. Legal, mas a pizza redonda está lá, é a que vai ficar. Então, construa coisas, surfe nas novidades, aproveitem bem, faça bem feito, mas esteja preso à sua origem, ao seu DNA. Porque eu acho que é isso que te dá longevidade. Né? Então, você é cliente de determinados restaurantes, muito provavelmente, que você frequentava quando mais novo, com os pais, e esse restaurante ainda está vivo, você fala, putz, olha a perenidade daquele restaurante. E muitos outros que você não, nem existe mais, abriu e fechou. Né? Então, é isso que eu falo. O meu meio, ele é um meio caro de se montar, caro de se manter, né, montar restaurante, redes de fast food, alimentação, é um brinquedo caro, está se tornando mais caro pela tecnologia embarcada, e é o correto, troca-se mão de obra por tecnologia, isso, o mundo fez isso, mas ele é um brinquedinho onde você abre hoje e 6 meses depois pode estar fechado.
com muita facilidade. A sua zona de defesa é muito frágil, entendeu? Você tem muito ponto frágil. Então, empreender nessa área, ela demanda robustez, ela demanda. Não é fácil, né? Na minha área não é fácil. Ainda bem que você tem consciência desses valores. Quando você fala assim, sou tradicional, quer dizer que você preserva alguns valores seus, você sabe que eles funcionaram e que nesse ramo que você está, eles vão continuar funcionando. E é importante você estar ali, flexível às mudanças, às modas, saber surfar uma outra coisa, mas muito fiel aos seus valores. Gostei de entender a tua forma de pensar, Augusto. E você fala um pouquinho sobre tecnologia, sobre coisas que estão acontecendo aí do mais moderno. A inteligência artificial chegou, teve até uma loja do McDonald's, se eu não me engano, que abriu 100% sem humano, né, só com tecnologia, e acho que fechou provisoriamente, né, não deu certo. Mas eu queria saber, eu conversei com bastante, com uns 2 ou 3 empreendedores da área de inteligência artificial recentemente, e eles trouxeram sacadas muito boas. E você, como trabalha com varejo, com coisa física, com restaurante, com pessoas, como que você vê o impacto da inteligência artificial no seu negócio? Eu acho que ainda precisa dar mais tempo para isso, né? Porque a inteligência artificial no nosso negócio, ele vai estar no back-office. Então você vê muita tecnologia. Eu vou para as feiras fora e eu vejo robozinho fazendo pizza, robozinho cortando bolo, robozinho. No Japão pode funcionar, mas o robozinho quebrou o braço aqui, eu vou ter que chamar o seu Zé para resolver o braço do robozinho. Aí não tem peça. Aí o robozinho, e o seu Zé não pode, porque só tem o seu Zé que sabe fazer aquilo, e tem 50 robozinhos, tem 49 na sua frente. Então, para o seu negócio, enquanto o robozinho, eu não chego no seu. É a tua história, é querer olhar para a Suíça e morar em Zâmbia. Entendeu? Calma, né? Conecta os mundos primeiro, vamos construir essas pontes, né? Vamos do mundo real para o mundo prático. A inteligência artificial, eu acho que ela está aí. Eu estava olhando hoje, ontem à noite, eu estava olhando no YouTube, a criação de planilha, tá aqui no Excel, no IA, que eu cheguei agora de manhã, copiei uma planilha em PDF, joguei na IA. Pô, falei, a planilha estava feita. Eu falei, uau! Eu mesmo me assusto, né? Então, eu falo, caramba, como é que eu vou colocar isso dentro do meu negócio? Para mim é BI. A inteligência artificial é exatamente inteligência artificial. Continua sendo o meu BI antigo. Eu não vejo, eu ainda não consigo entender. Mas a inteligência artificial vai medir. Vai medir todos os hábitos e costumes do cliente? Vai, isso é ótimo. Mas hoje já tem softwares que faz isso. A inteligência artificial vai acelerar isso, vai deixar isso mais plástico, mais fácil, mais comunicável, provavelmente. Né? Eu não sou expert nisso, mas provavelmente. Tá? Então, o que é importante? É entender o hábito do cliente. Então, a inteligência artificial, no meu meio, hoje, para mim, o que eu gostaria? De entender os hábitos do meu cliente e aí, claro, entender os hábitos dos outros concorrentes. Já existem softwares que traqueiam isso. Você faz o tracking disso. Né? Então, eu acho que a inteligência, né, artificial vai falar que o William, no dia que chove, ele consome pizza. No William, no dia que joga o Palmeiras, ele compra massa. Né? O William, no dia que está sol, ele não compra nada porque ele foi para a praia, mas na praia ele bebeu caipirinha. Agora, o que fazer com informação? Como engenheiro, você sabe, excesso de informação, de novo, é barreira. Eu tenho um base data aqui enorme. Agora, o que eu faço com isso? Então, a inteligência artificial talvez nos facilite a saber o que fazer com o nosso banco de dados. Né? É o que eu falo, eu quero ter todas as informações dos meus clientes. O McDonald's, né, o Mac, está muito na frente, sempre teve muito na frente do mercado na minha época. Então, uma das coisas que eu adorava no McDonald's, de novo, meu lado de engenheiro, era cruzar banana com abacaxi e com cebola. Eu conseguia cruzar banana com abacaxi e cebola para ter o resultado que eu queria. Ou seja, eu tinha várias informações para chegar onde eu queria. A base de dados estava na mesa. Era só lá pegar a cartinha aí a gente vai lá faz a continha, achava. Então, eu quero informação. Joga todas as informações para mim no meu negócio. E como eu vou usá-las, aí eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a trazer a informação mais rápido para mim. Porque senão você tem que fazer uma base de dados, você tem que fazer um PROC, você tem que fazer
ali eu acho que você consegue trabalhar mais ágil e com mais acuidade. E ele vai entendendo o seu negócio da maneira que você trabalha para trazer informação. Então, não acho que um restaurante não precise de informação. Tudo precisa de informação. Então, quanto mais informação eu tiver do meu negócio, eu vou colher um resultado melhor, eu vou ser melhor, vou me diferenciar e eu vou atender melhor o meu cliente. E o meu cliente, quanto mais informação puder acessar, mais ele vai me pressionar para ter um produto melhor, com custo-benefício melhor, vai jogar uma concorrência melhor, ou seja, eu acho que é os dois mundos se encontrando. Né? Uma E é de, sinergia, um ajudando o outro. um ajuda o outro. Um é inimigo, não falar inimigo não, mas um combate o outro, mas os dois trazem um sucesso melhor como consumidor. Eu posso, como fornecedor, como está de um lado, ficar pé da vida, porque eu tenho o lado de cá olhando e me dedando, me mostrando as minhas ineficiências. O empresário gosta de falar que ele é ineficiente. Eu, empresário, todo mundo tem essa. Mas isso é ótimo, porque você mostra a eficiência e vai trazer um serzinho lá na frente melhor. Como cliente, eu quero consultar o serzinho melhor e falar, opa, eu quero ir no melhor. Eu posso até não concordar com o IA, de putz, essa IA é burra, né? Mas você vai acostumar a ter funil, né? É funil, 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 funil. A gente vai. O grande problema, William, que eu vejo é que cada vez, você que mexe com líderes, e eu não sei, isso aí é uma pergunta para você. É, eu vejo que as pessoas cada vez pensam menos. As pessoas querem resultado, querem planilha, querem resultado, querem dados, mas e a qualidade dos dados? Não adianta eu ter um puta sistema de gestão se não tiver o carinha colocando os dados corretos naquele sistema de gestão. E eu vou catar aqueles dados. Não, eu sou um cara muito rápido, eu pego todos os dados, tá? Mas é a base dessa gestão. Ah, mas o meu robozinho buscou do sistema. E o sistema buscou da onde? Eu vou te dar um exemplo claro. Eu, eu no meu negócio, um dos grandes KPIs, um dos grandes métricas é saber a quantidade de clientes que você tem indo no seu negócio. Porque às vezes você tem uma venda consistente, tá? Porque você aumentou o preço, porque você mudou o mix dos seus negócios. Sua venda ano menos um, same store sales é igual, tal. Só que seus clientes eram 2.000, 1.800, 1.700, 1.600. Você não olha que a sua base de cliente está caindo, sua venda está estabilizada para você, legal. Puto, o custo está subindo e minha venda não sobe. Só que seu cliente não está. Aí você fala, eu preciso ter uma regra para, porra, eu preciso medir os meus clientes. Aí vai eu, o William e mais duas pessoas no restaurante. E tá lá, quantidade de pessoas na mesa. Você fala para o garçom, primeiro item, quantidade de pessoas na mesa, 4. O que ele faz? 1. Ele não põe os 4. Você doutrina, você treina, você faz o que você quiser. Aí a informação sobe para o banco de dados como aquele cliente gastou R$ 500. Na verdade, eram 4 pessoas gastando, e não uma. Quando você faz a análise, pô, meu ticket médio, R$ 500. É os dados que você colheu. A sua inteligência artificial, os seus dados que você investiu, seu software está falando aquilo. Mas o ser humanozinho ali atrás, botão, se ele não botar direito, informação errada. Olha, eu tenho um negócio que tem um ticket médio de 500 e na verdade ele é de 125. É de 150, 140. Olha, e você toma decisões erradas. Eu sempre brinco com isso. Falei, pessoal, a gente, existe a tecnologia, existe o IA, existe o que for, mas existe uma coisa que é o ser humano. Isso é insubstituível. Pelo menos na minha área. Na minha Ele é área é falível. insubstituível. E ele é muito falível. Cara. Você precisa, Então, precisa de estratégias para contornar essa você tem capacidade dele que. falir. Não tem uma coisa única. Eu não vou tomar conta, não vou. De novo, sempre na minha área, eu falo muito isso, porque às vezes eu falo com um cara que mexe com indústria e tecnologia, não, ok, na sua precisa, mas na minha, 90% é ser humano, é gente. E o bichinho lá cada vez piora, ele só piora, só está piorando, né? Ele só está piorando. E você quer construir um império num carinha que cada vez piora. Então eu falo, inteligência artificial, tecnologia, ela é ótima. Só que tem uma coisinha chamada ser humano. Se o ser humano não for meio. Aí lascou. E você matou a charada aí. O ser humano tá ficando. Não é um insulto, tá? Mas o ser humano está ficando cada vez mais burro. Porque hoje, para você, há 30 anos atrás, para você ir de um lugar para o outro, você precisava estudar o caminho.
para chegar lá. Então, você queimava neurônios para conseguir chegar na informação. Hoje, você fica escravo de um aplicativo que te diz onde você... Ele não pensa, Você não ele precisa não pensar pensa. mais. Mas esse é um É, grande erro, né? Porque você, ao invés de trabalhar junto com a inteligência artificial, você fica escravo dela, né? Ou é. seja, qualquer inteligência, qualquer algoritmo, qualquer Você informação. joga ela para qualquer coisa lá e deixa. É o Waze, né? Você entra no Waze, põe o caminho, ele te passa no meio da favela, você morre assassinado, mas eu te passo no meio da favela. Foi Mas mais você rápido. pensa, meu. Pensa. Não, não penso. O Waze mandou, eu faço. O Waze é o tipo de software que chega a ser bom. Né? Se você conhece o caminho, você fala, não vou por esse caminho tá Não errado. vou por isso. Aí você vai, aí você muda o caminho, ele era 20 minutos para chegar, você mudou o caminho, é 19 minutos para chegar. Ué, agora vai para o melhor caminho. Mudou o caminho, deu 19 e o dele deu 20. Fala, pô, isso é todo dia, eu dou risada. Tem hora que. E você sabe o Não dá caminho? para confiar. É Eu melhor uso não isso. usar. Eu ponho para ele me ajudar dos radares, faróis, ou alguma coisa, mas Show, assim, ou ver se tem um tráficozinho ali maior, é, um acidente, mas mas tem que essa, pensar. sim, essa metáfora que eu uso para o líder, sabe? Que ele não pode seguir uma inteligência que alguém criou, porque Não, ela também é falível, como o ser humano. Ela foi criada por um ser humano e ela é é, falível. E você falou dessa, por que que os seres humanos estão ficando cada vez mais burros, né? Hoje, cada vez mais, a informação é abundante. Você tem informação em qualquer lugar. Então, mesmo que você tenha cursado uma faculdade física ali, qualquer informação você tem acesso. Eu cursei engenharia, cursei engenharia elétrica na década de 2000, e hoje eu faço inteligência artificial no MIT, um curso aberto. Eu não pago para estar lá, eu faço online, faço as provas, faço tudo à distância. Ou seja, eu é tenho, maravilhoso, né? eu tenho É acesso a diferente, informação que eu não poderia ter, não podia ter quando eu tinha lá meus 20 anos, sabe? Mas hoje a sem gente tem. dúvida. Então, se você não busca profundidade na informação, você fica só na espuma da superfície da informação. Ah, não, se eu precisar, eu sei onde está. Se eu precisar, eu sei onde está. Mas a hora que você precisa, não dá tempo de você pegar a informação e você vai tomar uma decisão errada, né? É isso que eu Você usou trago uma para. metáfora agora que eu uso muito, William. Eu odeio espuma, cara. Porque a espuma da informação, você fica na espuma. Eu falo isso para minha equipe, esquece a espuma. Porque a espuma para gerações mais novas é a que importa. Eu falo, olha para baixo. É chopp sem colarinho, me dá o chopp. A espuma para mim não muda. Isso aqui vai. E é verdade, as pessoas ficam muito na crista da onda, né? Antigamente falava isso, né? Lá em cima. Cara, de novo, é o conteúdo que vai segurar, né, o negócio. E eu acho que como gestor, como líder, você tem que mostrar isso, né, para a tua equipe, para a tua turma, para quem você consegue deixar um legado, consistência, você tem que ter dados, você tem que ser você. Eu acho que você, repito, certo ou errado, não importa. O meu certo é diferente do seu, mas você tem que ser você. Isso você não pode perder. A informação vem melhorar você ou piorar você, mas você é você. Não deixa ser a IA. Eu sou a IA. Você não, cadê seu corpo? Não, não tenho corpo. Eu tenho uma IA. Não, cara, você é você. Ela vai te orientar e o poder de decisão, de livre-arbítrio, é seu. O livre-arbítrio é seu, isso é isso. Então, mesmo com um grande gestor, você leva o navio para o, né, pro iceberg ou não. Se você virar errado, né? Você virou a sua empresa para o lado errado, você está levando o bichinho para o Titanic lá, você está levando você e muita gente. Mas como gestor, você é o líder. Não importa se você levou ou não, que pena, caiu. Mas você tomou uma atitude. Não foi, opa, peraí, deixa eu perguntar aqui para o Waze, e eu vejo muito isso, né? Mas por quê? A pergunta que eu adoro fazer, mas por que isso? Baseado em ponto. Não, eu li na internet que amanhã vai chover, ou eu li que o cara compra. Não, meu, na boa. Nós estamos levando uma rede de 1.500 pessoas para frente. Como é que eu vou brincar com 1.500 pessoas que o Instagram me colocou hoje no negócio? É Temos que outra estar atentos para os responsabilidade. modismos. Você tem que estar atento para o modismo. E digo para você, não sou eu que tenho que estar atento. É alguém no meu time que consegue entender isso e respira isso. E vai ter que nos convencer que aquilo é bom. Porque ele tem uma visão diferente da minha, da sua. Essa molecada de 20, 22 anos olhando a internet, eles olham de uma maneira diferente da gente. Né? Ainda precisa Eu de tenho muito uma aprendizado para parceria. filtrar, né? É, nós estamos agora, né, no início tá, de um processo de uma sociedade numa nova rede de hambúrgueres, né? Eu já até posso falar.
que é um negócio que nós estamos maturando há um tempão, que é uma sociedade com os caras muito famosos do YouTube, tá? Tem podcast, um dos maiores podcasts hoje, tá? E nós estamos conversando há muito tempo, há um ano, tal, né? Meu sócio que tem esse link com eles e eu vou com a parte de operação, de logística, tá de crescimento, ele mexe muito, né, com influencers, que é um mundo que eu respeito, mas não atuo. E o que eu falo, não adianta você pegar ah, eles. Eles são a mola inicial. O conteúdo que ele vai entregar é o que vai superar eles ao longo do tempo. Hoje eles estão na onda da crise lá em cima, os maiores, né, youtubers hoje, os maiores nossa tech podcasts hoje. Amanhã pode ser que eles não estejam, mas o negócio, se ele é bom, se ele tem conteúdo, se ele tem DNA, ele vai superar eles em pouco espaço de tempo. Amanhã eles somem e aquele negócio fica. Aí ele gerou riqueza. Aí, para ele, gerou perenidade, gera história. É diferente do que não vira aquela modinha, né? Ops, vum, 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 vum. Então, o mercado consumidor aceita a modinha. O mercado empreendedor não aceita a modinha. Então eu pego eu vou te dar de novo, eu estou aprendendo de novo, olha que gostoso. Eu achei que eu tinha um as na manga, um coringa, né? Porque isso daí vai gerar um buzz maravilhoso, tal. E quando eu vou conversar com né, com o meu mundo real, vamos colocar tá, de real estate, por exemplo, tá? Olha, eu estou trazendo esses caras aqui, vai ser dentro do seu shopping, vai ser uau! Ele fala, ele e mais 54 que apareceram aqui já, dizendo a mesma história. Então, quem é o diferencial? Sou o Joe. E o cara pergunta, por que você está querendo trazer este cara e não botando o Johnny Rockets aqui? Porque eu acredito nesse módulo. E eu estou atrás disso. Então, é você, não é os caras. Falei, uau. Ele falou, porque isso aqui eu tenho 54 que comprou a rede de açaí, é Media for Equity. Aprendi mais um termo novo agora, Media for Equity. Falei, não tenho Media for Equity, não. Os caras estão no contrato social, não tem Media for Equity, não. Comigo vai ralar o bumbum ali, perdeu junto, ganhou junto. Né? Mas eu falei, uau. Então, é o mundo que a gente chama de espuma, batendo na pedra da praia que está lá para os milênios, né? Vai estar lá daqui a 1000 anos aquela pedra. E a espuma vai batendo lá. Então, é um aprendizado. Eu falei, upa, bacana, que legal. Então, vamos dosar. Isso é bacana? Mas não é a cereja do bolo. A cereja do bolo é a consistência, o negócio, as pessoas por trás do negócio, o passado das pessoas por trás do negócio. É muito interessante, então, de novo, aprendendo coisas novas. É gostoso aprender, né? A gente sente que está, de alguma forma, maravilhoso, enxergando com outros olhos aquilo que a gente via, mas expandiu, né? Para mim, essa sensação de né? expansão é muito boa. Augusto, estou Muito adorando legal. conversar com você. Tirei muita sacada sobre a sua mente empreendedora. Ficaria aqui mais uma hora conversando com você. Eu queria que você deixasse um recado final para quem está começando a empreender ou para quem quer expandir seus negócios, para quem quer criar uma mente para liderar melhor o futuro. O que você deixaria com a tua experiência na tua área, ou para um líder, para um empreendedor, o que você sente que seria um grande diferencial para ele dar atenção, é, colocar um olhar mais crítico ali? Eu acho que é o que eu sempre fiz, né? Eu não posso querer inventar aquilo que eu não penso. Eu acho que, né, para o empreendedor, líder, para o empreendedor, ele tem que primeiro se respeitar e acreditar naquilo que ele faz. E acreditar mesmo que esteja errado, não importa, aquele é o norte dele. Tentar desenvolver, né, ao redor dele as pessoas com o mesmo fit, com o mesmo, né, com o mesmo nosso, né, que DNA dele, mas ao mesmo tempo com visões diferentes da dele. Então, né, aquela base, aquele conceito, no meu caso, eu gosto de uma coisa consistente. Eu gosto de algo que eu veja que eu enxergue algo que tenha conteúdo, que eu chamo, não é espuma. Mas à minha volta, eu tenho as pessoas que pensam exatamente igual a mim, e tenho as pessoas que são totalmente, né, opostas, mas ao longo do tempo, respeitam minha maneira de pensar. E quando você consegue ter esse equilíbrio do futuro com o atual e um pouquinho do passado, e não é um passado de 1930, é um passado de 1980, 90, 95, que não é tão longe assim, né, dos anos 2000, você consegue ter um equilíbrio. Então,
Eu acho que todo daqui empreendedor ele tem que respeitar as regras, olhar para a história, construir algo analisando aquilo que aconteceu, analisando o concorrente, analisando o vizinho. Eu costumo falar que o erro mais barato que você tem é aprender com o erro do vizinho. Então, aprenda com o erro dos outros. Erre coisas novas. Mas aprenda coisas. Eu falo isso para minha equipe sempre. Cresçam, aprendam com o erro dos outros. Não que você é melhor, que você é pior, mas a pessoa ali errou. Veja o porquê ele errou. Veja se nós não estamos errando também. Veja se a gente vai errar alguma coisa. Mas eu vou fazer diferente. O fazer diferente pode ser também um erro. E a gente só vai descobrir fazendo. Agora, não tenha medo de fazer. A pior coisa que tem é não fazer. Então, vamos acreditar? Vamos. Dois não querem, oito querem. De 10, dois não querem, oito querem. Cara, vamos fazer. Se deu errado, a gente vai xingar, a gente vai discutir. Claro, é ótimo, de ser humano. Mas a gente precisa criar. Então, o empreendedor não pode ter medo. Ele tem que acreditar no seu time. Ele tem que dar base para o seu time. Ele tem que conversar com o seu time. Ele tem que ouvir o seu time. E ele tem que ser o cara, é o mentor, é o cara que está ali em cima, saber ser resiliente, óbvio, né? Mas ele tem que ser flexível. Ele tem que entender que os tempos mudam. Então, não perca a sua origem, mas analise os seus momentos e os momentos que estão por vir. Adorei essa última frase aí, não perder essa origem, porque é muito fácil no mundo cheio de informações aleatórias você perder quem você é. E o que eu mais vejo hoje é um líder sem identidade, que ele quer fazer uma coisa parecida com um, com a outra, vai pegando referências vazias, não... William, talvez a base não seja tão bem feita, porque esse é o líder do modismo. Eu não conheço, não sei nem quem é, repito, o meu corporativismo é quase zero, tá? Então, quando eu falo, eu não tenho esse chip do corporativismo em mim. Mas eu acho que o cara que começa a fazer assim, ele bate cabeça, bum, 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 bum. O negócio dele não cresce, ele está fadado ele pode até dar certo, não estou falando que não dá certo, mas a que custo? A que sofrência? A que preço de perder pessoa, ou de criar pessoa, ou de Nossa, eu acho difícil, né? Não é o que eu gostaria para mim, porque mesmo tendo as origens, você luta todo dia para manter essa origem, seja ela qual for. Agora, você não tem uma identidade, a sua empresa e seu grupo em volta não tem identidade também, porque teu time é o teu reflexo, né? A menos que seja uma corporação muito grande, onde você vai para o board e você faz um staff enorme, né? Que você tem vários líderes muito bons embaixo, muito bem remunerados, e você está lá em cima, um chairman do negócio, ok, mas quantos fazem isso? Quantos têm condição de chegar até isso? Que estrutura? Quanto custa ter um board? Quanto custa ter um conselho? Nós estamos falando no pico da pirâmide, no pico da pirâmide, né? Nós, empresários normais, empreendedores normais, o nosso travesseiro é o nosso conselheiro, né? Então, ou um bate-boca, nosso bate-papo, né? Ali entre amigos. Então, eu acho que o líder ele tem que saber realmente dosar a pílula e acreditar em si, né? Eu dou aula num curso de formação de conselheiros, Augusto, e eu peguei um dado recente que eu achei demais. 65% do PIB do Brasil vem de empresas familiares. Ou seja, a maior parte das empresas que geram, 65% é muito do PIB, vem de empresa que não está na bolsa, que não tem conselho, são empresas familiares, que têm dono, sabe? Que é uma família que cuida lá, que é um dono, ele tem lá a sua equipe lá, e a sua empresa é uma empresa familiar, você é o dono, você que está presente aqui. Você tem Você sócio. falou um negócio bacana, eu sei que já está gravando, mas eu queria depois uma dica de fazer um curso de conselhos, porque eu estava num jantar na quarta-feira falando sobre isso. Tem um ou dois cursos muito bons de conselho, né? E eu gostaria de um dia entender um pouco, porque eu acho bacana, como eu acho que a gente aprender alguma coisa diferente. O conselheiro em Sim. si não é um conselheiro, né? Você tem que ter a base. Isso é uma coisa que ainda vou fazer. Eu te convido para o evento que vai ter ainda esse mês ainda. Se quiser, a gente vai junto, vai ser divertido. Assim você conhece, sem Tô a fim de compromisso. conhecer, assim, é Legal. interessante. Aprender mais coisas. Augusto, foi muito bom estar aqui com você. Aprendi um montão de coisa. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão gostar bastante. E assim que tiver no ar, aí eu já te aviso para a gente avançar. Ótimo. Quem sabe para um próximo papo. É um prazer, Lilian. Bacana te conhecer, estou à disposição, meus negócios estão à disposição, puder ajudar, colaborar, dividir um pouco do conhecimento, aprender bastante, porque eu adoro aprender. Adoraria Sim. sempre. É bom participar porque a gente aprende muito. E isso é muito Sim. legal.
Verdade, verdade. Vou deixar aqui um tchau aqui para quem está ouvindo a gente e até o próximo episódio. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!